Hoje a nossa entrevista é super especial com um doutor que é muito querido por muitas seguidoras. E a gente vai falar hoje com o doutor Rodrigo Ferrarese. E ele vai dar dicas para a gente muito especiais e muito importantes para todas as mulheres, já que estamos chegando no verão e os cuidados com a nossa área íntima precisam ser redobrados. Inclusive, a gente vai falar dos cuidados para a área íntima e depois vamos falar, inclusive, dos cuidados com os banheiros públicos, que todo mundo enfrenta nessa época. Doutor Rodrigo, vamos conversar sobre os primeiros cuidados, né, que a gente precisa ter para essa questão do verão. Que a gente sai da rotina, né, a gente perde um pouquinho daquele cuidado que a gente tem um pouco em casa, a gente acaba indo para a casa de outras pessoas, banheiros públicos. Então, qual seria o ideal de higiene, vamos dizer, para a questão da área íntima da mulher, quando nós falamos na questão de biquíni molhado? Vamos começar pelo biquíni, de repente, né? O biquíni todo mundo é sempre assim, impressionante. É só ir para a praia que volta com candidíase ou algo parecido, né? Então, acho super importante a gente falar disso, Carol. Primeiro cuidado é lavar sempre. Então, acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre como lavar a região genital, mas é importante lembrar de lavar todos os dias. Parece estranho falar isso, mas tem paciente que não higieniza diariamente. Cuidado com a roupa íntima molhada. Então, pode ser uma calcinha, por exemplo, quando você usa durante muito tempo no calor e sua muito, ela fica mais úmida e tende a aumentar a proliferação de micro-organismos na região, o que não é bom. Então, a calcinha começou a ficar muito úmida, troca. Se você vai passar muito tempo longe de casa, tá num dia de muito calor, muito verão, que vai suar muito, leva uma troca de roupa íntima na bolsa, desculpa, e durante o dia troca. Então, fica um período, começou a ficar úmida, incomodar, troca a roupa íntima por uma seca. Isso é um cuidado que as mulheres não costumam ter. Tem alguma preferência em relação ao tecido da calcinha? Sim, é importante a gente pensar no tecido que vai usar para roupa íntima, mas não só no verão. Claro que no verão, o tecido de algodão ele é mais importante do que no resto do ano, mas não só no verão, o algodão ele é preferido por nós sempre. O algodão sempre seria a melhor opção para as mulheres, né? Sim, porque a gente tem uma transpiração melhor e o tecido sintético ele é mais irritativo, ele não é mais alergênico para a região genital. E ele deixa mais abafada porque transpira menos. Então, o de algodão é a melhor opção. Mas é ruim do mesmo jeito. Quer ver uma analogia que talvez as pessoas não fizeram? Acho que todo mundo já está incomodado por usar máscara. Você se incomoda por usar máscara? Todo mundo se incomoda para usar máscara. Exato. E a máscara que a gente usa, geralmente é um tecido, no dia a dia, as pessoas fizeram aquela de algodão, de dupla camada de tecido de algodão, e já incomoda. Porque a região do rosto fica úmida, fica abafada, fica quente, a gente não respira direito. Por que a gente quer deixar uma calcinha o dia inteiro? É a mesma coisa. Exatamente. E a mesma coisa que eu acho, né, doutora, em relação ao biquíni molhado. Eu acho que quando a gente vai para o clube, vai para a praia, de repente sai da praia, vai sair para fazer, vai comer alguma coisa, ter essa opção de poder ter um biquíni seco também é sempre recomendável em qualquer idade. Eu acho que as dicas que a gente está dando aqui para as mulheres é desde a criança à senhora mais velha. Não tem regra em relação à questão quando a gente está falando da nossa parte íntima. Exato, não tem idade, não. Ah, mas criança não tem problema genital. Imagina, tem. Diariamente a gente atende criança com corrimento. E corrimento acontece por uma desbiose, uma alteração da flora vaginal, que o biquíni molhado, até mesmo o biquíni seco, por ser um material sintético, pode causar. Então, o biquíni molhado a gente recomenda que você use durante o período da água. Saiu da água e não vai entrar mais, troca. E existe algum cuidado que as meninas e as mulheres precisam ter, já que estamos falando também de criança, em relação a sentar na areia, a cadeira, às vezes aquela cadeira de praia que a gente aluga, quais são os cuidados que nós precisamos ter nos lugares que nós vamos sentar? Se a gente for pensar no que pode acontecer, a gente meio que enlouquece. Mas alguns cuidados são básicos. A transmissão da doença por cadeiras, por objetos em geral, é muito rara, porque o vírus não sobrevive muito tempo. Então, o vírus, as bactérias não ficam muito tempo em superfície sem vida. Então, quando a gente fala de algum objeto, a doença em si não vai ser tão fácil de transmissão. Se a cadeira ficou sem ser utilizada por alguma pessoa por pelo menos uns 10 minutos, a gente já tem isso já é o suficiente para não pegar uma doença.
Mas claro que a sujeira fica naquele lugar. Então, se você conseguir higienizar a cadeira antes do primeiro uso, ótimo, é melhor. E outra coisa, como a gente sai da rotina e às vezes a gente está em casa de praia, está em hotel, e às vezes a gente quer lavar nosso biquíni, quer lavar nossa calcinha. O que é indicado para essa higiene? Não é indicado. Na verdade, assim, não lave no hotel, não lave no banheiro. Se for para lavar, o ideal é lavar de maneira adequada. Então, lavar como se fosse com sabão em pó ou com sabão neutro que você usa, enfim, independente de como você lava, mas não deixar dentro do banheiro para secar. Se você quer secar, tem que ser num ambiente arejado, como se você estivesse em casa. E depois, se for de algodão e conseguir, passar a ferro quente. Deixar secar no banheiro é muito ruim, porque é um ambiente úmido, é um ambiente que tem bactérias, que tem micro-organismos, e que por mais que esteja limpa na hora que você lavou, depois de alguns minutos ela já não vai estar mais. E o sabão? No mercado, normalmente, a gente encontra aqueles sabonetes para calcinha ou um sabão neutro, sabão de coco. O que o doutor acha que é o mais indicado? Então, qualquer sabonete neutro, sem perfume, sem aroma, é o ideal. Em relação ao pH, para a roupa não muda muita coisa. Quando a gente fala de sabonete íntimo, sim, o pH pode influenciar um pouco, mas para a roupa em si, não. Então, um sabonete neutro, sem corante, sem aroma artificial. A mulher tem a necessidade de colocar algum protetor na parte da virilha? É indicado alguma coisa? Porque a gente está falando, a gente está vendo muita questão de poder escurecer, né, a parte íntima da mulher. Então, se tem relação com o sol e se tem a necessidade de colocar protetor. Bom, protetor, quando a gente fala protetor solar, sim, é importante. É que logo que você fala protetor, já dá uma fibrilação assim no coração, porque o protetor de calcinha, protetor diário, a gente não pode usar. Mulherada, esquece. Protetor de calcinha não precisa no verão, é só realmente quando a mulher está no período da menstruação e no final da menstruação, né? Exato, um aviso importante. Ah, mas eu uso por conta de corrimento. Não adianta. Se você usa um protetor diário por conta de corrimento, esse corrimento vai só piorar. Exatamente. Vamos Exatamente. voltar para o protetor solar, e é super importante. A gente que trabalha com essa parte de estética íntima, estética genital, aliás, a gente não tem ainda um termo correto para descrever essa subespecialidade da ginecologia, é importante usar sim protetor solar. Na raiz da coxa, na região da virilha, não precisa passar na parte de mucosa. Então, dentro da vagina, nos lábios internos, não precisa disso. Só mesmo da calcinha para fora, que geralmente as mulheres esquecem, é a área que mais escurece normalmente. Deixa eu te perguntar, nenhum hipoglós, nenhuma pomada aquelas de criança, normalmente, que já tem um fator de proteção, não poderia ser indicado para a mulher passar mais, vamos dizer, mais na vulva, assim, mais internamente ou não? É que é mais consistente, vai fazer meleca, né? Quando a gente pensa na hipoglós, vai fazer meleca. Ela Fazer vai meleca. sujar o biquíni, vai manchar o biquíni de branco, vai ficar entupido. E por mais que você disperse a substância, disperse a pomada na região, vai continuar muito ruim a utilização. E não muda em relação à proteção solar, né? Tá tudo bem. A gente sabe que até na sombra, só pela radiação, já pode escurecer. O biquíni, ele atua como um fator protetor, já para as ondas do sol que vão escurecer a pele, mas não necessariamente diretamente já escurece. A região genital em si, ela escurece sempre em praticamente todas as mulheres. Então, quando eu falo de lábios internos, de borda de lábios internos, de lábios externos, as mulheres geralmente reclamam, e é uma queixa frequente, e é mais hormonal. Então, independente de ir para a praia ou não, até aquelas pacientes que ficam em zonas mais frias, que quase não tomam sol, por conta de hormônio, essa região fica mais escura. Mas a gente consegue uma proteção em raiz de coxa, em virilha, perto do bumbum, onde o biquíni fica exposto, e normalmente as mulheres esquecem de proteger essa área. Outro cuidado que eu acho que é importante a gente falar para as mulheres é a questão de quando a gente, por exemplo, passa pela depilação e depois vai para o sol. Qual é o tempo indicado para a mulher, depois que ela se depila, poder pegar o sol? Não existe um tempo certo indicado, mas espera alguns dias da cicatrização. Primeiro que o ginecologista já não gosta que depila, mas eu super entendo quando a mulher quer tirar os pelos da região. Espera, quando a gente fala em depilação, a gente tem a lâmina de barbear, que não é uma boa opção, porque irrita muito a pele, e a lâmina de barbear escurece mais. A gente tem a cera quente, que é melhor do que a lâmina de barbear, mas causa uma flacidez na pele. E tem o laser, que é a melhor opção, só que o laser é mais inacessível por conta de valor.
Então, quem puder laser, quem não puder cera. Mas o escurecimento acontece mais por conta de microlesões que acontecem na região, e aí a exposição solar piora o escurecimento. Igual a gente tem marca de espinha no rosto e sai no sol, vai ficar manchada. A gente precisa esperar cicatrizar. Para cicatrizar, a gente contabiliza de 3 a 5 dias. Então, depilou, espera alguns dias e vai para a praia. E capricha no protetor solar, né? Por Porque, favor, pelo por menos fator favor, 30. pelo menos o fator 30. E, doutor Rodrigo, a gente tá todo mundo agora, né, nessa contagem regressiva para acabar o ano, né? E a gente sai da rotina, a gente vai para um barzinho, bebe um pouquinho, daí acaba tendo que frequentar um banheiro público. E eu acho que existem milhões de cuidados que a gente esquece. Normalmente a gente se lembra daquele ensinamento de como fazer xixi longe, mas existem outros ensinamentos. Quais são os principais ensinamentos que o doutor passa para as suas pacientes? Bom, Carol, a gente tem um monte de detalhe que a gente precisa deixar no automático. Então, treinar isso no dia a dia para que entre na cabeça e não saia mais. Acho que a primeira recomendação começa antes de você querer ir no banheiro. Então, vai sair de casa, é importante, a gente fala isso para os filhos. Então, quando a gente vai sair de casa com criança, a gente fala, faz xixi antes de sair de casa. Mas a gente não pensa na gente. Então, o ideal é a gente já começar fazendo xixi antes de sair de casa, para não ter aquela vontade rápida. Se você vai fazer uma saída rápida de casa, vai no mercado, vai em alguma loja, fazer alguma compra e vai voltar em algumas 2, 3 horas, se você fizer antes de sair de casa, provavelmente você não vai querer fazer na rua. Então, você já evita essa situação chata. Mas aí, quando está num barzinho, começa ao contrário, né? Quando a O gente está num barzinho, barzinho, quando faz o primeiro xixi, daí já parece que abriu a torneirinha, nunca mais para de fazer xixi. Quais são os cuidados que nós precisamos entender, né? A gente sempre aprendeu que precisamos lavar a mão antes de sair, mas o doutor falou que a gente precisa lavar a mão antes e depois. Por que é tão importante lavar a mão antes e depois de sair do banheiro? geralmente quando a pessoa vai no banheiro, ela vai lavar a mão depois que fez o xixi. Mas, gente, essa mão tá suja, né? Quando a gente fala de contaminação, a gente fica muito preocupado em relação aos objetos. Todo mundo acha que a privada é muito suja. E de fato, mas, por exemplo, o celular é muito mais sujo do que a privada. E a gente fica com o celular na mão o tempo todo. E aí, só raciocina. Você está com o celular, você encosta na maçaneta do banheiro, você encosta sua mão nas coisas e você não lava a mão antes de urinar. Você se senta no vaso sanitário, sua mão está suja, você faz o xixi, na hora de dar higiene, você passa sua mão suja na sua região genital. Então, não tem muita lógica. Você deu vontade de ir ao banheiro, entrou no banheiro, a primeira coisa é lavar a mão. O que é melhor? Quando vai secar a mão? Secar a mão com papel ou com aqueles jato automático de calor? O que é melhor? Eu acho que eu vou arrumar uma briga aqui com o pessoal que defende a natureza, mas é o seguinte, o papel é muito melhor. Né? Os jatos de ar que a gente tem no banheiro, eles disseminam mais ainda as bactérias, porque é um jato forte e ele abrange várias áreas do banheiro que não só a nossa mão. Então, ele dissipa no ar micro-organismos que estão no banheiro e aí não é o mais recomendado. Então, quando a gente fala em termos de higiene, o papel é muito melhor. Quando a gente fala do vaso sanitário, claro que existe também a maçaneta, existe vários lugares que a gente vai tendo contato antes de chegar para ir no banheiro. Mas o vaso sanitário sempre foi colocado como o maior vilão, né, da mulher quando vai ao banheiro. Quais são as opções de cuidados que nós podemos ter quando nós vamos ao banheiro? Sem mexer no vaso sanitário. Vamos botar primeiro sem mexer no vaso. Sem mexer no vaso complica um pouquinho, mas a gente pode até pensar em mexer no vaso, desde que tenha os cuidados. Então, já aproveita aquele papel que você usou para secar a mão e usa ele para abrir a maçaneta da cabine do banheiro, para fechar o trinco, para levantar a tampa do vaso sanitário, porque você está usando aquele papel que você não tem o contato direto da sua mão limpa com a superfície suja. Quando a gente olha o assento do vaso sanitário, mesmo que ele esteja aparentemente limpo, não significa que ele está limpo de fato. A gente não enxerga os resíduos, por exemplo, de urina, de fezes que ficam no local, a gente não enxerga os micro-organismos, então ele pode estar infectado. A mulher tem algumas opções, e aquele do agachamento para tentar equilibrar é a pior das opções, na verdade. Primeiro porque força a musculatura pélvica, as fisioterapeutas vão me entender e concordar, você força uma musculatura que você não está habituada, a não ser que você faça crossfit, faça pilates, faça fisioterapia, seu corpo não está preparado para fazer aquele agachamento.
né? Depois é ruim porque você tem que mirar. Então, mirar agachada, fazendo força, é muito difícil esse equilíbrio. Se segurar nas paredes ao redor, né? Então, mas a parede é suja, não é na mesma, Tá né? tudo na Você mesma. não pode muito. E o outro ponto é que pode ficar um resto urinário. Então, quando a gente quando a gente urina, fazendo uma força pélvica, a gente tem um resto de urina que não sai. E aí depois a vontade vai ser pior, ou você pode ter aquela escapada pós-miccional. Então, você terminou de fazer a urina, vai se vestir, escapa um pouquinho. Então, a gente evita agachamento. Vamos tentar outras manobras. Gente, foi Primeiro, que eu particularmente sempre fui no agachamento, a vida inteira. não, sim, mas é que quando a gente para pensar que se apoiar em algum lugar, vai estar sujo esse lugar que você se apoiar. Quando você abaixa muito a roupa, ela pode encostar no chão e você fazer o equilíbrio. Nem sempre você vai conseguir equilibrar, ainda mais se você estiver no tal barzinho e bebendo junto com os amigos no happy hour, dificulta. Que é bem provável que todo mundo vai estar num barzinho bebendo e vai querer fazer aquele xixi um pouquinho mais alegre, vamos dizer, um xixi mais alegre, né? Existe um funil, que funil é esse? Tem o funil descartável e tem o funil reutilizável de silicone. O descartável de papel, normalmente, o reutilizável de silicone ou de plástico, que você acopla na região genital e ele imita como se fosse um pênis. Então, ele é como se fosse um funil mesmo, com um direcionador de urina, que você acopla na região genital, mira no vaso e pronto, resolve a situação e você faz xixi em pé. É ótimo, mas tem que lembrar de ter na bolsa. Então, é fácil de encontrar em farmácias e em lojas de material cirúrgico, sempre é fácil conseguir, mas quando acabar a bolsa, tem que lembrar de repor. Uma outra opção que tem, Carol, antes de sentar no assento do vaso sanitário, é higienizá-lo. Então, lenço umedecido é normal ter nas bolsas, não um lenço normal de limpeza íntima, mas aquele lenço com álcool. Então, Aquele com álcool que já é específico para higienização, inclusive de mãos também, né? exato. É normal as mulheres terem na bolsa, então pega aquele lencinho com álcool antibactericida ou bactericida e passa no assento. Todo banheiro hoje em dia tem álcool em gel por conta da Covid. Então pega esse álcool em gel num papel um pouquinho e limpa o assento. Doutor Rodrigo, qual é o kit especial que toda mulher precisa ter na bolsa no verão? Então já separa a necessária para isso, hein? Uma troca de roupa íntima seca, de preferência de algodão, o lenço tecido, tanto para limpar o assento, então aquele lenço com bactericida, quanto lenço para higiene íntima ou papel higiênico, e o funil. O funil para poder acoplar na região genital e fazer as necessidades em pé, sem ter que agachar, sem ter que equilibrar e sem encostar em nada. E esse que não é descartável. A mulher, quando ela utiliza, ela pode passar uma água e depois um álcool gel e reutilizar? Pode. Uma água na pia do banheiro já é o suficiente. Então, água e sabonete. Chegando em casa, pode esterilizar, igual esteriliza chupeta e mamadeira. Maravilhoso, maravilhoso. E a importância também de quando vai dar a descarga no banheiro. Pois é. Então, assim... Carol, só uma... Bom, desculpa, eu só queria falar em região da parte íntima. Então, eu vou simular uma fala, tá? Quando a Tá, gente tá fala da bem. higiene íntima. Então, você terminou de fazer xixi, vai se limpar. Claro que o ideal é ter o papel higiênico, então a gente já comentou, se você tiver o seu papel, usa seu papel, mas se você não tiver, mas tiver o lencinho umedecido, é uma opção. Os dermatologistas, os ginecologistas nem sempre usam o lenço umedecido como uma boa opção para higiene íntima, mas é válido. Se você tiver, serve melhor do que o papel higiênico do banheiro. Quando a gente vai dar a descarga no banheiro, o que é importante fazer? Pega um pedacinho de papel higiênico, pega um lencinho umedecido, abaixa a tampa do vaso sanitário e aí sim dá a descarga. Quando a gente dá a descarga, aquele movimento que faz a água faz com que os micro-organismos do ambiente se mobilizam e saiam e possam te contaminar. Então, pensa que na privada está suja, a gente tem micro-organismos de fezes de outras pessoas, a gente pode ter algum vírus que transmite alguma doença, como hepatite A, por exemplo, e você dá a descarga, aqueles micro-organismos levantam e você pode inalar. Então, quando você dá a descarga e aquele ar, movimento que levanta os micro-organismos, pode te contaminar. O ideal, baixar a tampa, depois que baixou a tampa, dá descarga. Ah, mas e se não tiver tampa, Rodrigo, o que eu faço? Bom, se for xixi, você pode simplesmente não dar descarga. Sei que isso pode ser anti-higiênico, mas a galera que economiza água gosta dessa ideia. Ou se você vai dar descarga, dá descarga e sai correndo. Igual a Tem gente como vai fazer tomar com o água. pé?
Bom, se você tiver equilíbrio, pode, tá tudo certo. Existem, doutor Rodrigo, algumas contaminações que são mais comuns que podem ser pegas em banheiros públicos. Quais são? Bom, as contaminações mais comuns que a gente tem dentro de banheiro são são aquelas do trato digestivo. Então, quando a gente fala de diarreia e hepatite, são as mais frequentes. Porque a gente fala de fezes. Então, as fezes estão no banheiro, as pessoas às vezes se contaminam na hora de se higienizar e dispersam pelo banheiro inteiro os micro-organismos causadores de doenças. É muito improvável pegar alguma doença sexualmente transmissível. Então, as mulheres ficam com muito receio de, mas eu vou pegar HPV, eu peguei HPV no banheiro, eu peguei sífilis no banheiro. E não, a gente comentou no começo que é muito raro a gente ter contaminação por objeto dessas doenças, porque o vírus não sobrevive muito tempo. Então, quando a gente tem o assento, que está alguns minutos sem ser utilizado, a gente vai utilizar, o risco de contaminação é super baixo. Além disso, tem a questão da proteção da pele. A pele, quando está íntegra, é um órgão super protetor. Tanto que a gente encosta as mãos em todos os lugares, a gente não pega infecção nas mãos, normalmente. Então, a não ser que você tenha alguma lesão na região genital, alguma lesão na região da pele em volta, então bumbum, coxa, que é onde encosta no assento sanitário, a chance de pegar alguma doença é mínima. Claro, teoricamente a chance existe, mas as ISTs, como herpes e HPV, a gente continua considerando como uma IST, então sexualmente transmissível, por mais que na teoria possa ter a transmissão por objeto. E outro ponto importante é não encostar a mucosa. E quando eu falo de mucosa, é aquela parte mais molinha de dentro da vagina. Então, seus lábios internos e sua vagina e seu ânus, tenta não encostar em nada. A hora que a gente senta no vaso sanitário, a mucosa já fica central, já não encosta em nada por si só. Mas tem mulher que acha que sentar na beiradinha do vaso é mais higiênico do que sentar no assento inteiro. E aí você, quando senta na beiradinha do vaso, você encosta sua mucosa no objeto que pode, assim, te passar alguma doença. Existe alguma forma, em alguns banheiros existem aquela capinha que forra, né? E também existe talvez a possibilidade de botar o papelzinho em cima do vaso. Isso protege? O plástico, sim, quando a gente tem aquele dispenser automático, que você aperta o botão e ele já roda o plástico para você poder sentar, então ótimo, aquilo funciona. Quando tem algumas farmácias, alguns locais que vendem o protetor plástico com elástico para você colocar no assento, teoricamente funciona, mas você pode se contaminar encostando sua mão no vaso sanitário, no assento do vaso, então não sei qual o custo-benefício disso. Em relação ao papel, não muda muita coisa. A gente tem a ideia de que tem aquela barreira de objeto entre a pele e o assento vai proteger alguma coisa. Só que o papel ele é permeável. Então, tá lá o papel, e de repente, se o papel ele geralmente é maior, encosta no vaso sanitário, sobe aquela água, molha aquele papel, você vai se contaminar muito mais do que se Mas você não fizesse isso. contaminar mais ainda. Então, mulheres, a gente tem que ficar atenta às dicas do Dr. Rodrigo para não se contaminar no verão. Porque eu falo o seguinte: a gente entra de férias, mas a saúde íntima nunca entra de férias. Então, a gente tem que redobrar os nossos cuidados no verão. Skincare para a parte íntima. O que existe hoje de produtos que as mulheres podem ter acesso? Tudo. Essa área de cuidado com a região genital cresceu muito e está crescendo cada vez mais. Acho que a área da beleza é um dos comércios que mais crescem no mundo inteiro e o Brasil está dentro desse meio. E quando a gente pensa em pele do rosto, tudo que a gente tem para o rosto, a gente tem para a região genital. Então, para tirar manchas, para poder deixar mais firme, para poder rejuvenescer, para poder hidratar. Então, a gente consegue tudo lá para baixo também. Doutor Rodrigo, adorei a sua participação, muito obrigada. Nós, em janeiro, estaremos juntos novamente, em outra parte da Academia PPK, trazendo outros assuntos interessantes. E obrigada por ceder um tempinho, eu sei que o doutor está no hospital, e eu e todas as mulheres que somos Academia PPK agradecemos. Imagina, eu que agradeço a participação e é sempre um prazer poder contar para vocês o que deve e não deve ser feito. Obrigado pelo convite.